já que o senhor tocou no assunto da praça, assim, é verídico um episódio que existiria a ampliação da escola de Minas, ocuparia toda aquela praça, e a Praça Tiradentes seria tipo um conjunto da escola de Minas. Isso foi pensado na época, mais ou menos na época em que a escola se tornou independente. Transformar aquelas casas todas participando da escola. A escola ia comprando aquelas casas e transformando a seção da escola de Minas. Isso foi uma ideia passou lá, que eu me lembro, mas não sei de quem foi, como foi, detalhado. Mas teve essa ideia, essa coisa. Certamente tentativa de preservação, etc. É porque havia uma ideia, isso houve uma ideia violentíssima, que eu tive discussão das Américas de comunicação. A escola de Minas nunca devia sair daqui, que é aqui que ela nasceu. Era um professor, mas eu que concebia isso. Eu virei para ele e disse, mas a escola não nasceu aqui, ela nasceu ali do outro lado da rua, um pouquinho mais para cima. Então não é um local essencial. Local espírito. Então eu sempre me bati por isso, que a escola haveria necessidade lá de cima. Eu defendi isso na congregação e acabei sendo encarregado do início da obra lá em cima. Porque a escola podia mudar para cá. Mas ali ficaria o espírito da escola. A bela biblioteca dela, porque a maioria já não tem utilidade imediata para os alunos, mas para os pesquisadores. Aquele museu de metalurgia, museu de arqueologia, essas coisas ficaram ali. Alguns cursos, alguns cursos especiais, etc. Meu laboratório talvez lá em cima fosse mais cômodo, né? Mas ali, assim, coisas de estudos mais profundos, sabe? Coisas mais pesquisas. Isso é que seria o ideal. Realmente, eu vou contar um fato que se deu comigo. No finalzinho do meu período lá, eu acabei tarde, porque eu tinha minha sala, antigamente, a minha sala, material de técnica de produção, construção civil, tinha uma cadeira, num determinado local. Hoje eu fui mudando, cada hora eu estava num lugar. Chegou um ponto que eu não tinha mais sala de aula. Então, eu ia descobrir qual é a sala que estava vazia, na aula. E chegou a ponto de eu ter que chegar 20 minutos a meia hora antes da hora para tomar conta da sala para mim poder dar aula. E não havia aula mais. Sala de aula para comportar essa escola. Crescimento do número de alunos? Crescimento de alunos, crescimento de turmas. Entendeu? Falta de não crescimento de número de sala de aula. Então eu tinha que. Eu me lembro uma vez que eu cheguei, acho que 20 minutos antes, já tinha um professor na porta, hoje aqui sou eu. Entendeu? Aí no dia seguinte eu cheguei com 40 minutos antes. Não, hoje sou eu cheguei primeiro. Disputar a sala de aula. Então não havia mais carinho. Então, passar alguma coisa mais nova. Aí surgiu essa ideia, vamos fazer aqui, mas isso é uma coisa difícil. Isso é um negócio ideal. E é bom. E assim, como o senhor entende o papel das repúblicas do Ouro Preto na preservação do patrimônio? É relativo, porque depende do grupo que está lá. Nós já tivemos alunos interessados em procurar essas questões, perguntas como é que eu fazer, etc. Mas nós já tivemos casos de briga com a República para não fazer certas coisas, para evitar certas reações que não são o ideal para a cidade. Mas, de um modo geral, é mais ou menos tranquilo. O aluno passa por ali, vai, depois, quando ele volta a visitar a República de novo, ele tem um certo saudosismo. Então, isso facilita a manutenção. Eu acho que, assim, vamos basear assim, no século XIX, o Ouro Preto perde praticamente, as pessoas falam, 50% da população. Então, muitos imóveis ficaram abandonados
E às vezes foram cedidos gratuitamente apenas para que os estudantes tomassem conta, né? O imóvel não ficasse abandonado. O imóvel inutilizado possivelmente é um imóvel que vai se deteriorar mais rapidamente. Isso realmente, quando conseguiam, era de interesse, porque é um princípio de conservação, que o bem utilizado tem uma conservação muito superior ao bem não utilizado. Nós temos europeus, por exemplos impressionantes, coisas que uma pena, totalmente maravilhosa. Em algumas casas, uma casa que é para tantas coisas está morta. Era uma pena, estava caindo. Mudou, mais cuidado. Mas isso hoje já é caminhado. Naquela época, assim, a escola de Minas dava, assim, ela que cuidava da conservação das repúblicas, dos prédios, das repúblicas. A escola, então, ela é através da casa do estudante. Através disso conseguiu manter. E através disso também manteve um pouco o respeito. Houve discussões relativamente pequenas. Um aluno queria fazer uma coisa e o outro podia manter. Isso aconteceu, mas coisas relativamente raras. O nome da escola ou o instituto? E os estudantes contribuíssem com a cidade se eles conservarem essas casas. Colabora. O problema é que o estudante de hoje não tem uma formação, e aí uma formação assim, mais da educação. Não havia no mundo formação. E a partir de certo momento, tem que começar a introduzir um pouquinho mais a ideia da conservação da cidade. Como ainda existe fora de Rio, é lamentável. Eu também tinha um artigo de jornal falava sobre a conservação do emprego. Quando o emprego foi cultural da humanidade. Perguntando, o que você acha? O que deve ser cultural, deve preservar e tal. Tem entrevistas com estudantes de medicina, direito, advogado. Foi o único a dizer, não, devia arrasar tudo fazendo cidade nova, foi estudante de jornal. A falta de conhecimento mais profundo. Eu partiu em relação ao professor Teódulo. Né? Então, assim, o senhor conheceu ele, foi na escola de Minas. Eu tive um contato antes, quando eu estava no Patrimônio Nacional, ele era o gerente da fiação tecelagem, aí da Força e Luz, da Telefônica. Então, por problemas, por exemplo, da Força e Luz, da Telefônica, nas ruas, postos, não sei o quê, eu tive um contato também com ele, inicial com ele, com relação a isso, quando havia problemas mais sérios, e aí, de intervenção dele. Então, eu tive um contato assim, um pouco mais formal com ele nessa época. Depois, nós ficamos mais amigos da escola. Agora, aquele episódio do pai dele, né, não foi nessa época no patrimônio, depois na escola. Assim, que o senhor pôde dizer a ele que o seu pai, né, conheceu. Né? Não, eu não falei, ele que me falou, eu não sabia dele. Ele falou, você não sabe, mas eu conheci seu pai, me contou essa história do jornalista. Foi na época do Estado Unidos, sentados juntos assim, contaram dele. E ele que me falou, eu não sabia nada disso. Não sabia por ele. Vou explicar de novo o que ele fala. Então ele me contou que quando ele veio para Belo Horizonte como jovem aí, foi procurar um emprego, conseguiu um emprego como jornalista dos Estados Unidos. E que no primeiro dia do trabalho dele,
o redator-chefe encarregou ele de ir fazer uma entrevista com o deputado federal Furtado de Menezes. Deu a ele endereço, Rua Lagoas, 813. E ele foi, então, assim, meio bastante temeroso, porque era a primeira entrevista dele, logo com o deputado federal, né? É uma pessoa importante. Né? E foi, chegando na Rua Lagoas, então, tocou a campainha, chamaram, ele disse que ia falar, então mandaram ele entrar. E ele, então, me descreve o deputado federal, um senhor magro, bem magro, bastante claro, rosto mais ou menos redondo, 1 centímetro, até 7 centímetros. E mandou ele sentar e começou a conversar. Evidentemente, essas características ele me deu, e algumas outras que eu não me lembro, mas exatamente meu pai. E lá, então começaram a conversar e ele meio sem saber como é que ele ia fazer a entrevista. Quando o papai, que é jornalista, escritor, foi vários jornais no preto, jovem, então orientou a ele, não, você vai fazer assim, pergunta isso, pergunta aquilo, e foi orientando a entrevista dele, como ele achava que devia ser uma entrevista. E o teólogo então disse que nunca mais esqueceu isso, que foi a primeira entrevista, deu a ele uma orientação como é que ele deveria fazer uma entrevista. Você então veio me contar já, muitos anos depois da morte do meu pai. Então, o segundo parte da congregação foi que, uma vez, durante uma congregação, eu estava meio calado, nervoso, e o teólogo sentado do meu lado perguntou: o que houve? Você hoje está dando um palpite, você gosta de soltar palpites, você fala, você sabe discute. Já estou preocupado, vai preocupar com quem? Estou com a minha família, eu estou amigo, estou com dificuldade, eu estou construindo minha casa sozinho, consegui comprar o lote, mas estou sem dinheiro, fui a tentar começar a dar dinheiro, consegui. E você não foi a Caixa Econômica Federal? A Caixa Econômica Federal empresta 1.500.000 por ele. E já preciso de mais, porque a casa está com 4 quartos. E por que você não vai na Caixa? Não, porque a Caixa só empresta mais de 1 milhão aí, só com autorização do poder público. Ele disse, então vamos no poder público, vamos fazer um entendimento político, revezamento. Não, você faça um pedido ao presidente Goulart, escreva aí agora no papel, no máximo mesmo, você faz o pedido, faz tudo, chorar dele direitinho, para você ter 4 filhos, já tem um lote, precisaria de quanto você precisaria na Caixa para poder fazer. Então, redigi ali mesmo, e ele deixa comigo. Um mês depois ele me chama e diz que tinha obtido assim, visto que não autoriza o triangular, por meio de ser com rápido, com aquela autorização para que efetivamente o meu pedido fosse atingido. Então me chamou ao Estado de Minas, eu fui ao Estado de Minas, eu me entreguei o papel. Quando ele viu, eu falei assim, então eu agora pego o papel e levo a tua entrada na Caixa Econômica. Eu me lembro, ele disse, você está entrada, nós vamos dar entrada na Caixa. Levantou-se imediatamente, saiu comigo, fomos a pé pela Avenida Prosperina até a outra base, entramos na Caixa e lá ele foi entrando diretamente no gabinete diretor, o presidente da Caixa, naquele tempo existia. E o presidente, então, era o Dr. Massotti, que foi eleito no Estado de Minas, me apresentou e disse que fosse, então, providenciasse tudo para mim, etc. Conseguimos, depois levei ao Rio, em poucos dias conseguimos aprovar, e cerca de um mês depois nós já estávamos com todos os navios começando a volta lá na nossa casa, graças ao doutor Teólogo especial. Você é muito influente. Tive muita influência, tive muita amizade, tive boas amizades, conseguiu todo esse empenho para que saísse a verba para a construção. Assim, na personalidade dele, o que você mais chamou a sua atenção? Chamar muita atenção a tranquilidade dele. Ele era uma profundamente tranquilo e objetivo, ele sabia o que queria, tinha uma tranquilidade. Você chegava para o Estado de Minas, o diretor, o secretário do Estado de Minas, chegava
batiam um papo com você, com a maior tranquilidade. Parecia que era um homem que não tinha problema nenhum para resolver, estava muito tranquilo, sossegado. Era uma conversa gostosa. E assim, inúmeras vezes que eu estive na casa dele, frequentemente quando eu sumia, ele somava telefone reclamando de ausência. Aparecia que se fosse lá bater um papo, e sentavam lá conversando. Sim, ele era um homem fechado com os estranhos, com os amigos, era aberto. Ele era, assim, a primeira impressão do ser era uma pessoa completamente fechada. Mas ele, numa conversa assim, ele se abria totalmente. Basta eu dizer, você leu os artigos do Péricles, né? Que são espetaculares, aquelas reuniões dele, relata, a casa dele, difícil, mas são deliciosos. E eu me lembro que quando ele parou de escrever, bem antes dele morrer, eu telefonei para ele, falando, peraí, cadê o velho? Ele disse, não, agora está meio velho, está querendo, não sei o que. Mas era uma coisa assim deliciosa, aquilo transcrevia realmente as conversas que a gente tinha. A congregação, assim, falou que ele era, às vezes não falava nada para não ter uma posição de destaque ou se expor. Assim. Não, ele era tranquilo, quando ele achava que eu devia ter vindo, eu nunca o vi exaltado, exigindo, falando, e assim, não, com tranquilidade, muitas vezes era chamado a tal de advogado, jurista e tal, e dava a opinião dele, mas assim, com tranquilidade, sempre meio serena, não havia exaltação. Assim, os assuntos, os temas que ele mais gostava de discutir, assim, entre amigos. Né? Difícil, porque a gente conversava sobre tudo de interesse, emprego, tudo, jornal, sobre a vida de uma geral no Brasil, eu conversava muito sobre política. A política tinha muitas ideias, muitas coisas interessantes. Em relação à autonomia da escola, ele teve uma presença marcante, tem informação? Teve uma presença, tive informações assim diretas, né? Mas ele, inúmeras vezes, eu me lembro que nesse período era diretor da escola, o professor Salatiel Torres. O professor Salatiel chamava muito, ouvia muito o teólogo. Conselheiro. Conselheiro, para todo o jeito dele, conselheiro, tranquilo. E assim, a linha política dele, falou que ele, como que ele era, o senhor definiria ele politicamente? Ele tinha uma linha política, ele foi muito ligado ao Ladares, ao Ciro. Mas ele tinha essa linha de PSD, agora não me lembro se ele era PSD ou ele era. Acho que era PSD, mas ele era PSD. Mas ele tinha, por exemplo, opositores à empresa, dentro do PR, você indicou que era do PR, de repente da lei do PR, eles tinham muitas discussões, mas discussões assim, tranquilas, sem exaltação, muito, com seus pontos de vista, as conversas pessoais, Com o José Pedro, por exemplo? os fins de tarde, o Toff, uma cervejinha para tomar, embora nem sempre eu queria, mesmo que elas continuam, eu também hoje eu tinha escritório perto da casa dele, a gente estudava essas personalidade, assim. A função dele na escola era bibliotecário. Bibliotecário, mas era um bibliotecário um pouco diferente. E se precisasse de qualquer coisa, você ia lá que ele ia te indicar coisas dos alunos. Qualquer coisa que perguntasse, você ia ter que saber como é que você ia.
teólogo em relação a essa prática jornalística dele, a aptidão jornalística, como o senhor classifica ele como jornalista? Então, o que diferenciava ele dos demais jornalistas? Ele tinha uma visão geral muito boa, que eu acho que é uma qualidade essencial do jornalista. Nós devemos ser jornalista altamente especializado. Ele pode ser especializado em uma coisa, mas ele tem que ter uma noção geral de tudo, para que ele possa falar daquilo que ele quer, da especialidade dele, com toda a segurança. O Diogo era, ele tinha uma visão geral, ele dava opiniões. Às vezes a gente chegava e dizia, eu vi nos Estados Unidos isso não gostei, por que você não gostou? Não gostei, porque ele fala isso. Ele disse, não é isso, eu vi uma coisa, aquilo não explicou bem. Então, realmente você tem uma certa razão, porque ele deveria desse jeito. Então, ele era uma coisa assim, compreensiva e sentia. Dentro da escola de Minas, qual a linha, né, acadêmica, ou melhor dizendo, como que ele entendia a escola de Minas, como que ele trabalhava pela escola de Minas e com a escola de Minas? Ele tinha um amor enorme a Ouro Preto, embora não fosse Ouro Preto, e ele defendia de unhas e dentes a escola. Inclusive, quando ele foi reitor, por algum tempo, os primeiros reitores, ele dava uma força enorme, fazia, lutava pela universidade, que ainda estava implantando, ainda era uma universidade assim, muito fraca, etc. Havia um ou dois vezes que nós trocamos ideias, o reitor me chamou, nós tivemos conversando, e ele com certas preocupações, certamente da consolidação maior da universidade, através, por exemplo, de novos institutos. Essa participação, quer dizer, discutiu muito essa participação em vários novos institutos. Na reitoria parece que tem dificuldades, porque nem a escola de Minas, nem a escola de farmácia, parece assim, digo, os membros dessas escolas queriam efetivamente que a universidade saísse do papel, parece haver uma resistência. Porque aquele foi mais ou menos imposto às escolas. O governo federal dizia isso. A escola não podia ser autônoma completamente, ela teria que ser vinculada a uma universidade. Então, havia uma força enorme para ela ser vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais. E um grupo grande de professores de Ouro Preto não admitia isso, em hipótese alguma, principalmente na escola de Minas, mas também da farmácia. Então, havia um grupo grande que estavam preocupados em satisfazer aquilo que o governo federal que era ter uma universidade de Ouro Preto. Mas foi nessa época discutido longamente a criação de determinados institutos, determinadas faculdades que hoje até estão existindo que foram totalmente anuladas. A ideia era que se mantivesse a escola de Minas e a escola de farmácia, apenas com uma reitoria por exigência do governo. Mas realmente aquilo não se tinha uma ideia de crescimento da universidade se tornar uma universidade completa. Porque a ideia era que a escola de Minas, como a escola de farmácia, perdia muito de sua autonomia. Mas era uma autonomia apenas administrativa, uma autonomia didática continuou. E havia, por exemplo, o Instituto acima da congregação, no primeiro conselho universitário havia uma Timóteo não completamente, que era mantido, era participado pelos professores, não continuaram. Não, havia o conselho diretor, mas era isso, a parte administrativa. Na parte de ensino, propriamente, que seria o conselho de ensino hoje, né? Ensino, pesquisa, etc. Isso, mas havia um outro que isso foi inventado, aliás, ia misturar engenharia com farmácia, uma coisa que não casava bem.
Mas não era isso, aí não era casar de alegoria, era casar no ensino, o ensino. E a maioria das pessoas não queria ver isso, queria ver como as coisas se estendiam na cabeça. Não houve essa cabeça. Mas isso podia ser superado. Calma, o tempo resolve tudo. O senhor tem assim, notícia por que ele assumiu a reitoria? Eu não me lembro pequeno. Se fosse o reitor, e por causa dessas campanhas, o primeiro reitor não soube Estranhas no meio, então. embora o Miranda não se lembre. Uma visão muito boa, tinha certeza. Sofreu bastante. As coisas dos quadros, exatamente como não era. É como uma intromissão no ministério. Sendo ele? Não, o Diógenes não. O Diógenes já foi aceito porque era uma pessoa mais de uma coisa. Mas também com uma certa dificuldade. A gente não conseguia. Eu não era isso. Não era fácil. Tinha aquela tradição quase centenária que não queriam passar. Uma coisa natural. Mais tarde seria o. Assim, diminuiria a escola de Minas, por exemplo. A escola deixava de ser a escola de Minas, era a escola de Minas da universidade. Né? Essa ideia que perdura ainda muito, não existe isso. A escola tem essas coisas. Assim, é uma coisa errada, porque a escola somente administrativamente. O diretor da escola passa a ser um administrador do bem da universidade. Agora, didaticamente, ela ficou quase produtiva. Assim, pessoas próximas do Tiago falaram, ele assumiu que ele tinha sido criado há 6 anos ou 7, a universidade no papel. Porém, o poder central, ou seja, o poder militar, ele estava muito insatisfeito porque o negócio não estava indo para frente. Aí ele assumiu com a intenção de realmente institucionalizar. Isso eu não me lembro. Isso vários tentaram. Heitor, isso eu acho que o Tiago sofreu mais com quem e com quem? Não sei. Eu não sou muito chegada a autoridades, sabe? Quer dizer, eu como professor, por exemplo,